Boa noite. Quando a gente pensa em começo de um ano novo, você sempre pensa em mudanças, não é? E como a gente sabe aquilo que Jesus nos disse, já deixou registrado, que nós estamos em um processo de dores de parto. Então significa que as contrações começam a aumentar. Então, cada ano que se aproxima, as dores de parto aumentam. Então, a pressão sobre o mundo vai aumentar. Então, a partir do momento que as dores de parto começaram, e elas já começaram, a tendência é as coisas no mundo estarem cada vez mais sob pressão. Então, tudo que você está vendo, a tendência é multiplicar, é aumentar. Não é diminuir, porque a volta de Jesus se aproxima. Então, as dores de parto, a comparação que, quando o bebê nasce, é o momento que Jesus chega. É uma comparação. Então, quando uma pessoa está grávida, ela percebe que as contrações começam, daqui a pouco é de, vamos imaginar, de 20 em 20 minutos, daqui a pouco não é mais de 20, é de 15, é de 10, é de 5 e o bebê nasce. Assim é o natural. É por isso que houve uma comparação. Jesus usou esse termo, dores de parto. E nós estamos vendo que as coisas estão cada vez piores sobre o mundo. Mas isso não significa que será para você. Então, da mesma maneira que as coisas estão piorando e vão piorar a cada ano, você tem que se preparar também. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar do mesmo jeito. Você não pode ficar parado esperando acontecer alguma coisa. Você também tem que começar a pressionar e fazer mudanças na sua vida. Então, esse ano, você tem que mudar alguma coisa do teu relacionamento com Deus. Se você orava todos os dias meia hora, comece a orar 1 hora. Comece a orar 40 minutos. Se você nunca orava, comece a orar. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler. Se você nunca participava de reuniões de oração, comece a participar. Faça alguma coisa diferente que vá melhorar você, a sua mudança. Porque construir nos dias maus é difícil. Agora é o momento. Agora é a hora de você se posicionar. Agora é a hora de você começar a pressionar no mundo espiritual. Ser mais agressivo diante dos ataques de Satanás. Começar a se posicionar naquilo que você é em Cristo. Então, olha só, pensando a respeito disso, orando, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu também preciso abrir condições para ajudá-los a pressionar mais a sua vida no mundo espiritual. Começar a entender a importância de você ter uma vida de oração. Eu já fazia isso há muitos anos, quando nós começamos o ministério. Quem está aqui há mais tempo vai lembrar que eu sempre tirava um dia do mês e eu ficava o dia inteiro. Naquela época eu ficava às vezes das 6, às vezes chegava até a meia-noite, das 6 às 8, das 6 às 6, só para a gente ouvir a palavra, a ministração e orar em línguas. Era um intensivão. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar agora, essa penúltima semana de janeiro, eu vou fazer isso todos os meses. Ou vai ser a última semana ou a penúltima semana de cada mês. De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, nós vamos orar aqui. Vamos orar em línguas e orar pelas dificuldades, pelos pedidos de oração, orar por aquilo que você achar. E na sexta-feira, do dia 22 ao dia 26, é segunda a sexta. 26 é sexta-feira. Então, nós vamos orar das 7 às 8, em línguas, orar pelos pedidos, pelas petições. Das 8, quem quiser ficar, das 8 até às 6 da tarde, eu vou estar aqui. Eu vou estar orando o tempo todo, eu não vou sair do meu posto. Eu vou agarrar minha bênção. Eu vou orar das 8 às 6 da tarde,
É lógico, tomando água, essas coisas. Mas você vai saber que eu vou estar aqui. Eu vou ser a sua parceira de oração. Se você quiser estar aqui comigo, das 8 da manhã às 6 da tarde, ou se você quiser começar das 7 às 6 da tarde, ótimo, perfeito. A gente vai estar fazendo o quê? Sentados, ou andando, orando em línguas e ouvindo o quê? A Bíblia falada, ou uma ministração que encoraje você a entender o poder de você orar no Espírito. Porque a oração em línguas é a única ferramenta que vai mudar você. É a única ferramenta que muda a nossa vida em Deus, que traz o seu chamado para fora. Não tem uma outra maneira. O básico do básico, para ser bem clara mesmo, talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas essa é a verdade. Quando você nasceu nesse mundo, você nasceu dentro da família de Adão, você nasceu pecador, numa família pecadora. Não é porque você pecou, você nasceu assim, pecador, dentro de uma família pecadora, por causa de Adão. A árvore, Adão, só dá pecadores, não vai dar nenhuma pessoa santa. Nascemos com uma natureza de morte, nascemos com uma natureza de trevas. Você olha essas lindas crianças, são lindas, mas eu sei que elas nasceram pecadoras. E que elas têm uma natureza caída, e qual é a nossa oração como irmãs e irmãos mais velhos? Que precocemente elas nasçam de novo. Aceitem a Cristo como seu único Senhor e Salvador e saiam da família de Adão e vão entrar para a família de Deus. Então, quem ensina uma criança a pecar ou a mentir? A natureza dela. Não é o pai e a mãe que ensinou. A própria natureza ensina. E elas vão manipular, vão fazer uma porção de coisas que a natureza ensina. Quando você nasce de novo, tudo ficou para trás. Uma outra vida foi colocada em você. A vida de Cristo. A Rita, antes de nascer de novo, estava na morte. Eu poderia ser boazinha, uma boa filha, uma ótima cidadã brasileira, paguei todos os meus impostos. Eu podia ter sido perfeita moralmente, mas eu estava morta, condenada ao inferno. E se eu continuasse naquela trajetória, eu iria parar no inferno. Como cada pessoa que nasce nesse mundo. Quando eu nasci de novo, eu saí da morte para a vida. Aquela Rita acabou. Tudo que eu fiz de ruim ou de bom, estava na morte. Começa um outro processo dentro de mim, de transformação. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. É por isso que eu preciso orar no Espírito Santo. Para que o plano perfeito de Deus, que Ele planejou para mim antes da fundação do mundo, porque Ele sabia que eu chegaria nessa geração, eu preciso do Espírito Santo me contar esse plano. Eu preciso que Ele me ajude a mortificar cada vez mais aquela Rita antiga que tenta viver muitas vezes. Então, quanto mais eu passo, quanto maior o meu tempo com meu Pai Celestial, quanto maior a minha obediência à palavra, o meu entendimento, a Rita, as vontades da Rita têm que morrer todas, para que a vontade de Deus permaneça dentro de mim, saia de mim. Então, o que eu tenho que entender? Que esse corpo adâmico, ele ama o mundo. Todos os planos dele são em direção ao mundo. Ele nunca tem um plano em direção ao céu. Ele ama tudo que o mundo apresenta para ele. Ele ama a moda, ele quer ficar na moda, ele quer comprar um carro novo, ele quer uma casa bonita, ele quer ter muito dinheiro no banco, ele quer tudo que o mundo possa oferecer para ele. Esse é o nosso homem exterior. Só que as vontades do meu homem exterior têm que morrer. Porque a vontade do meu Pai tem que crescer cada vez mais em mim, para isso só tem um jeito. Se você não passa tempo lendo a palavra, você nunca vai saber o coração de Deus para você. Como que você vai saber que Deus não dá para você doenças, nem enfermidades? Que Deus não vai falir você, não vai falir sua empresa? Você vai achar que é Deus.
Deus está te castigando. Você tem que entender que nada do que você faça pode mudar o amor de Deus por você. Ele te ama, ponto. Ele não vai te amar mais, Ele te ama. E Deus não quer que você faça coisas para Ele, isso é um outro ponto. Deus quer fazer coisas por meio de você, para as pessoas e para você mesmo. Então não é as minhas obras, é a obra dele em mim, é a operação dele em mim. Então tudo que eu tenho que fazer é passar tempo com o Espírito Santo, orando no Espírito, me fortalecendo, porque os dias maus estão chegando. As dores de parto vão começar a aumentar. Esse ano vai ser um ano bom para aquele que se fortalecer na verdade da palavra, que realmente começar a entender o poder da mortificação, do conhecimento, do entendimento em Deus. Agora, aquele que só está pensando assim, um ano novo, Deus vai me abençoar muito, meu celeiro vai prosperar, vida nova, e vai ser maravilhoso. Sim, mas se você orar, se você se edificar, se você jejuar, se você se fortalecer. Porque não vai ser assim num passe de mágica. Isso não existe, porque é uma transformação. Como que vai mudar o caráter de uma pessoa? Da noite para o dia? Não. Eu tenho vontade de não pecar mais, de não mentir mais. Mas a mentira faz parte da minha vida do dia a dia. Eu tenho que mortificar a mentira. Eu amo os holofotes. Eu tenho que mortificar isso porque eu amo os holofotes, eu me meto em rascadas. O meu corpo adâmico, essa minha alma que tem que ser transformada, mortificada em muitas emoções que não são as emoções do Espírito nascido de Deus, tem que ser deixadas de lado. Então, o que nós temos que fazer? Pressionar. E só tem um jeito de pressionar: orando, jejuando. Eu nunca jejuei na vida, Rita. Acho que é bom você começar. É bom você começar. Tira uma refeição. Você tem que começar. Eu nunca li a Bíblia. Comece a ler. Comece a ler os evangelhos. Dê prioridade ao Novo Testamento. Eu nunca adorei a Deus. Acho bom você começar. Vamos começar hoje, daqui a pouco. Vamos adorar a Deus junto comigo. Eu nunca louvei. É bom você começar. Por quê? Porque você não pode mais andar alheio à vida de Deus. Você não pode mais fazer de conta que porque você vai em alguma reunião como essa, você faz uma oferta, você pede para alguém orar por você, que está tudo bem. Eu posso orar por você. Mas você tem que começar a entender que a oração mais poderosa é a oração do Espírito Santo para mudar você. Eu não consigo orar para você não ser mais irado, porque a ira está na tua carne. E para mortificar, a ira tem que jejuar. Só tem um jeito. Você quer acabar com a ira da sua carne, jejua? Ore no Espírito, porque senão você vai continuar perdendo o emprego, perdendo o casamento, perdendo família, porque você é muito irado. Quem é que aguenta um homem irado ou uma mulher irada? Então você tem que começar a entender que você precisa investir em você mesmo. E o maior investimento é você entender que tudo que Deus se importa nessa terra são as pessoas. Porque o mundo será destruído. Tudo que você vê, o seu carro maravilhoso, todas as pirâmides, a casa que é toda de ouro, não vai existir mais ouro, não vai existir mais nada. Então você vai construir um império de ouro passageiro. Você vai trocar isso pela eternidade, porque você gastou todo o seu tempo ganhando ouro e você esqueceu. Você foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Então você tem que entender que o diabo quer te distrair o tempo todo. Desculpas todos nós temos. Tenho filhos, tenho marido, tenho esposa.
Todos os apóstolos eram casados, menos Paulo. Paulo não era casado. Mas Pedro era casado, Judas era casado, todos eram casados. Então essa desculpa não vai funcionar muito bem. Você tem que entender que de 24 horas do dia, você tem que encontrar um momento para você estar só com teu Pai Celestial. Porque isso é a sua vida. Porque as coisas, lembra, estamos em dores de parto. Esse ano vai ter mais contrações. O tempo entre as contrações vão diminuir. Não vai ser mais tão espaçado. Tipo, de 6 em 6 meses. Agora pode ser de 3 em 3 meses, vem uma catástrofe. Daqui a pouco é de 1 em 1 mês, daqui a pouco de semana em semana, daqui a pouco é de dia a dia. Você tem que começar a entender que para se preparar, você precisa orar. Porque se tiver um terremoto em Lins, tudo que você construiu, que é tão... acaba em 1 segundo. E aí, como é que faz? E você está com 80 anos, não tem mais a força dos 40 ou dos 60? Você tem que começar a pensar que o melhor dia da sua vida é hoje. Hoje você escolhe orar. Hoje você escolhe se fortalecer. Porque tudo está passando. Não fique distraído com notícias do mundo. Não queira ser aprovado pelo mundo. Queira ser aprovado pelo céu, por Deus. Porque na hora do vamos ver, realmente, é a sua fé. Por isso, na realidade, a nossa luta não é contra o diabo, não. O diabo já foi vencido. A batalha é batalhar diligentemente pela fé. Você tem que batalhar pela tua fé. De que jeito? O livro de Judas ensina, orando no Espírito Santo. Conhecendo a palavra de Deus. Então, do dia 22 ao dia 26, das 7 às 8 da manhã estarei aqui para orar. Uma parte em línguas e pelas petições de quem estiver comigo. No dia 26, a última sexta-feira de janeiro, eu vou ficar aqui, das 8 da manhã às 6 da tarde, só para orar em línguas. A igreja vai estar aberta, se você quiser vir, orar um período, venha. Se encoraje, faça alguma coisa para mudar, saia da zona de conforto, porque a nossa carne não quer sair da zona de conforto. Não preocupa, aqui também tem ar-condicionado, não vai ficar tão quente. Olha como Deus é bom, maravilhoso, você orar tantas horas no ar-condicionado, é de Deus. Vamos agradecer e louvar o Senhor? Então vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. No seu lugar, comece a pensar no quanto Deus te ama, no quanto que você tem de Deus na sua vida. Traga à memória o que te dá esperança. Você não está sozinho ou sozinha. Deus te ama, Pai, nessa noite. Nesse exato momento, o nosso coração tem gratidão porque Cristo veio. O nosso coração tem gratidão porque nunca estaremos sozinhos. Porque o Senhor é aquele que nos encoraja, que nos faz saltar muralhas. Tu és aquele que acaba, Pai, com todo o cenário mentiroso de Satanás. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é bom. Não existe um Deus melhor, um Deus maior. A tua palavra é a verdade, a tua palavra destrói as mentiras de Satanás. Nessa noite nós oramos para que todo o cenário mentiroso de Satanás diante dos nossos olhos sejam nada. Todo ataque maligno contra a nossa casa, nossa família, contra a nossa vida seja nada. Nós te resistimos, diabo. Nós te resistimos no nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela tua boa mão sobre cada família que está comigo aqui pela internet.
Cada família que está comigo seja abençoada com palavra de revelação nessa noite, com encorajamento, com vida abundante. Nós fazemos a escolha de não olharmos as circunstâncias. Nós fazemos a escolha de erguermos as nossas mãos e dizer que Tu és um Deus santo, 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 santo. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor nos ama. Nós confiamos no Teu amor leal. O Senhor nunca falha, o Senhor nunca falha. Tu és aquele que nos abençoa o tempo todo. Tu és o nosso provedor, aquele que guarda a nossa entrada, a nossa saída, não temos medo, o Senhor está conosco. Oh, aleluia. Amém? Vamos começar lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Então vamos lembrar que em 2024 as dores de parto as contrações vão começar a diminuir. Vamos pensar que estamos nos preparando para isso. E só tem um jeito de nos prepararmos. Compreendermos que somos importantes para o nosso Pai Celestial, que Ele nos ama. Que para cada dia do ano, se você começar a procurar na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai descobrir que tem mais de 365 citações de Deus dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Todos os dias Ele diz para mim e para você: não temas, não tenha medo. Eu estou com você, não tenha medo. Se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. O mundo pode estar andando de mal a pior, mas não a sua casa, não você. Você não tem que aceitar isso como verdade, porque não é verdade. Deus está conosco. Mas para que você tenha cada vez mais essa convicção, você tem que compreender que existe uma condição. Você tem que ouvir a instrução de Deus e obedecer a instrução. Tudo está relacionado à obediência. Tudo que você perguntar para Deus nessa noite tem respostas na palavra dele. Tudo está aqui nessa palavra. Então é importante você conhecer que só existe um caminho de volta para casa, que é Cristo. Não existe outro caminho. Você tem que entender que para entrar no céu tem que nascer de novo. A velha natureza de pecado, não entra no céu. Tem que nascer de novo. Não é uma religião, é ser família de Deus. É muito básico. Na Bíblia e no mundo só tem 2 tipos de família: família adâmica e família de Deus. Nascemos na família adâmica e um dia escolhemos nascer na família de Deus. Não existe outra família. Dentro da família adâmica tem vários sobrenomes: Andrade, Joaquim, João, Silva, etc, etc. Vários sobrenomes. Mas na família de Deus é filho ou filha. Olha que bênção. Somos família de Deus. Então vamos ver aqui Jesus nos ajudando a perseverar na oração. Olha o conselho de Jesus para nós nessa noite. Lucas 21, 25. Então ele começa a falar como será o tempo, o momento da chegada dele a este mundo novamente. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Significa que o mar vai começar a mudar. Já está mudando, mas vai mudar muito mais. A ponto dos homens ficarem perplexos com o que vai acontecer com o mar. Haverá homens que vão desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então pensa, de repente, começar a cair uma porção de estrelas na Terra, de asteroides, e vai acontecer. Vai atingir em qual lugar, qual cidade? Você tem que saber, na minha casa não. Eu tenho uma autoridade, na minha casa não. Por isso que você tem que se preparar
para você se edificar na sua fé santíssima, do mesmo jeito que Jesus disse para os ventos: aquietam. Você pode falar. Vai vir um tornado, o que for, você tem autoridade, você tem que chegar a esse nível de fé. E tem que começar agora. Na minha casa o tornado não vai passar, na minha cidade não vai passar. Existe alguém que vai estar orando. Alguém que vai se posicionar e se levantar. Porque existe a vida de Deus dentro de nós. Nós somos gerados de uma semente incorruptível. Lembra? Josué, o sol parou. E ele nem era nascido de novo. Ele disse para o sol: para, eu tenho que ganhar essa guerra. E o sol parou. Um tanto de horas, quase um dia inteiro, o sol parou. Ficou no mesmo lugar, por causa de um homem. Elias disse: 3 anos sem chover. E 3 anos não choveram. Você tem a mesma autoridade em Cristo. A nossa mente natural, nossas emoções combatem isso. Mas para você romper essa carnalidade que impede da fé fluir de você, você precisa mortificar a sua carne. Então você tem que entrar na academia do Espírito Santo. E lá tem alguns aparelhos: jejum, meditação, louvor, adoração, confissão. São os aparelhos da academia do Espírito Santo. Nós temos que sair da preguiça da nossa carne. Você tem que praticar. Não dá para ficar só pensando. Tem que agir em fé. Ele começa a dizer: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diz: quando vocês começarem a ver tudo isso, se alegrem, fiquem eufóricos, ergam a cabeça, porque eu estou chegando. Então, olha a diferença. O mundo, eu acabei de ler no versículo 25, 26, que os homens que estão no mundo vão ficar atemorizados, perplexos, vão ficar angustiados, mas não você, nem eu. Nós vamos exultar de alegria porque Jesus está voltando. Porque você tem um outro posicionamento, você se edificou na sua fé. Você sabe que tudo vai acabar e que Ele vai voltar. Uma nova terra, um novo céu. Versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Percebe? Ele fala: toma conta de você mesmo. Que nem Timóteo, que nem Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo e dessa doutrina. Pratica para você. Cada um de nós temos que entender que somos um mundo para Deus. Você pratica. Ah, mas meu marido, deixa seu marido, pratica você. Ah, minha esposa, deixa sua esposa, pratica você. Ah, mas meus filhos, deixa teus filhos, pratica você. Você ora, você jejua, você confessa, você escolhe passar tempo com teu pai. É a tua escolha. E você vai o quê? Você vai receber dele todo o entendimento necessário para você avançar nos dias maus. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele prospera você. Não é o teu chefe que te prospera. É o Senhor que te prospera. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele te dá sabedoria para ganhar riquezas. Ele fala: cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda
que o vosso coração, ele diz, nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele está dizendo para nós, vocês estão em dores de parto, vocês passaram por o ano de 2024, as contrações vão diminuir, não vão ficar mais espaçadas, vão diminuir os espaços das contrações. Então significa que vai ser um ataque sobre outro ataque, sobre o mundo. Isso vem da onde? A própria morte que opera no planeta Terra está fazendo isso. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O versículo 35 está dizendo, olha, vai vir sobre todo mundo, do mesmo jeito que eu faço o sol nascer sobre justos e injustos. Tudo isso vai acontecer sobre todas as pessoas que estiverem nesta terra, neste planeta. Significa que vai vir também sobre nós, só que você tem um escape. Ele diz, não tenha medo, Rita. Não tenha medo, Edilma, não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, Heloísa, não tenha medo, Vera, não tenha medo. Eu estarei com você. Mas para você entender isso, você precisa conhecer a voz do seu bom pastor. Passar tempo com ele. Os dias estão se abreviando. E você vai continuar no mesmo lugar? Na mesma mesmice? Sem orar, sem ler a palavra, esperando o quê? Você tem que se levantar, seja encorajado pela palavra de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 36, olha o que ele fala para mim e para você. Nessa noite de quarta-feira, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Diz, Rita, filha, tudo isso vai acontecer. Mas para que você escape de tudo isso e fique de pé diante do Filho de Deus, o Filho do Homem, ore, vigia, ore em todo o tempo. Para orar em todo o tempo só tem um jeito. Orar em línguas. Você pode orar em línguas dirigindo, trabalhando, caminhando, correndo. Você pode orar no Espírito. Então você tem que orar em línguas. Quem pode orar no Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que tem a nova vida de Deus, ele pode falar a linguagem do céu. Então você precisa entender que Deus não é contra você, Ele está te dando um alerta. O mundo está perecendo, mas você não tem que perecer com o mundo, se você seguir as minhas instruções. E qual é a instrução? Orar, vigiar, conhecer a palavra de Deus. Avançar no que Deus tem. Pega Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Depois vou voltar para o Novo Testamento. Pega Deuteronômio 10, versículo 12. Ele fala a mesma coisa que o profeta Miqueias falou, que Jesus falou. 5º livro da Bíblia. Vamos ficar alegres, porque nós temos promessas maravilhosas do nosso Pai. Nós não temos que perecer, podemos escapar de todas as catástrofes que estará vindo sobre o mundo, porque nós amamos o nosso Pai. Nós entramos naquele lugar secreto. Você precisa entrar nesse lugar secreto. Comece a ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus, comece. O maior investimento que você pode fazer para você mesmo é comprar uma Bíblia para você. Comece a investir em você.
Passe tempo lendo a palavra, não fique distraído com as coisas do mundo. Tudo que está no mundo vai passar. Um piscar de olhos vamos deixar esse planeta. Tudo vai ficar para trás. A minha casa, meu carro, minha roupa, tudo vai ficar para trás. É você que Deus quer. Deus não é o pai do seu homem exterior. Deus não é o pai dele. Deus é o pai do seu homem interior. Olha o versículo 12. Agora, pois, ó Israel, ó Rita, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deus está falando algo, se nós guardarmos a palavra dele, isso é para o nosso bem. Se você andar em perdão, isso é para o seu bem. Não é a Deus que você está ofendendo, é a você mesmo. Você está fazendo mal para você mesmo quando você não perdoa. Quando você murmura, reclama, fala mal do outro. É a sua carne. Isso faz mal para você. A Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. De quem? De quem está com inveja, não é do outro. Então comece a pensar. Inveja é da carne, mortifica a inveja. Vai jejuar, vai orar, vai conversar a palavra. Então tem que ter medo do invejoso. O invejoso está em papos de aranha. Contra Israel não vale encantamento. Contra a Rita não vale encantamento. Por quê? Porque a Rita nasceu de novo, ela confia no Senhor. Ela sabe que Deus deu autoridade a ela para pisar sobre todo o poder das trevas. E nada, nenhum dano irá me causar. Mas você tem que entender isso no seu coração, no seu homem interior, no seu íntimo. Eis que os céus e os céus dos céus, olha quantos céus existem, são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tudo que existe pertence a Deus. Olha o que ele falou para Josué, ele fala para você e para mim, vai um pouquinho para frente. Vamos para depois de Deuteronômio, você vai encontrar Josué, o 6º livro da Bíblia. Vamos para a aula de conhecimento. Capítulo 1 de Josué. Olha o versículo, olha o conselho para Josué. É para mim e para você esse conselho nessa noite. Versículo 8 e versículo 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Não é você ficar pregando. Quando fala, não cesse de falar, não é você encontrar as pessoas e ficarem pregando para as pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Fale essa palavra, fale a verdade para você mesmo e a respeito de tudo que você vê segundo a palavra de Deus. Lembra da Sunamita, que o filho estava morto? Ela não confessou derrota. Como está seu filho, Heloísa? O filho está morto. Está tudo muito bem. Como você está, Heloísa? Tudo bem. Filho morto. Onde você vai? Eu vou falar com o profeta. Tchau, estou com pressa. Outra hora a gente conversa. Porque ela sabia do poder da palavra. Ela confiava em Deus. Ela falava a verdade. Como estão teus negócios? Tudo vai indo muito bem. Deus é o meu provedor. Fale a verdade. Como está teu filho? Meu filho está bem. Meu filho é ensinado do Senhor. Ele é uma bênção. Está lá preso. Você não vê seu filho com os olhos naturais. Você enxerga teus filhos com os olhos de Deus. Ele é ensinado do Senhor. E não de outra pessoa. Não é ensinado do mundo. O meu filho não. O meu filho não vai para o inferno. Meu filho
tem um nome escrito no livro da vida. Eu não gerei filhos para o inferno, eu gerei filhos para Deus. Comece a falar a verdade. Fale o tempo todo a verdade para você mesmo, a respeito das tuas coisas. Comece a pensar sobre isso. Medita nele dia e noite. É o Salmo número 1. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Percebe que o meditar é para você aprender como Deus pensa e fazer como Ele pensa. É para o seu próprio bem o meditar na palavra. Você não está? Não pense que você está mudando Deus porque você medita na palavra, você está fazendo alguma coisa para Deus fazer algo para você. Porque Ele já fez tudo para você, gratuitamente. De graça, nada do que você possa fazer pode mover Deus, porque Deus é imutável. Ele não muda de ideia, não muda de lugar, Ele é o mesmo. Então, o meditar é para que eu aprenda e saiba o que fazer em cada situação ou circunstância. Então, se você meditar, se você confiar em Deus, se você aprender a falar a verdade, o que vai acontecer com você? Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero ser bem-sucedido em tudo que eu faço. O que a Bíblia diz para mim? Medite nesta palavra, de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo segundo está escrito nessa palavra. Se você fizer assim, você vai prosperar nos teus caminhos. Está aqui a receita. Eu quero prosperar. Salmo número 1. Medita nele. Medita em Josué, capítulo 1. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não tenha medo, o Senhor está com você. Por quê? Porque você faz segundo tudo que Ele te orienta. Você medita na palavra, você presta atenção na palavra, você confessa a palavra. Oh, aleluia. Vamos um pouquinho para frente. Sofonias, depois de Abacuque. Acharam Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Continua com os braços erguidos, adorando e louvando ao Senhor nos tempos da dificuldade. Pensa em Paulo e Silas. Paulo e Silas não foram aprisionados, está lá em Atos 16, história da igreja. Paulo e Silas não foram presos porque fizeram uma coisa errada, fizeram uma coisa boa. Só que não agradou o dono daquela escrava, que era uma vidente. Era uma falsa profeta. E os donos ganhavam muito dinheiro com as profecias erradas, com as adivinhações erradas dela. E Paulo libertou aquela moça. E aí o diabo foi embora. Aí acabou a fonte do lucro. Eles foram presos, acorrentados. E a Bíblia diz que à meia-noite eles tomaram uma decisão. Pensa, você foi chicoteado, está acorrentado. Olha só, eles não murmuraram, não blasfemaram, não choraram. Começaram a adorar a Deus. Olha o poder da adoração e do louvor. Eles começaram a louvar, a louvar. O louvor tem um poder. Ele traz Deus na situação que você está enfrentando. Ele está enfrentando qualquer dificuldade. Então está louvando. Quando você louva, não é... É porque você sabe que Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Deus não traz tribulação para você. Você vive um mundo morto, um mundo caído. Aqui está cheio de ciladas, armadilhas. O diabo usa pessoas para te perseguir, para te roubar. E no meio de todo esse ataque do diabo, que não vem de Deus para você, Deus quer que você faça a escolha certa. Qual é a escolha? Erguer as mãos e começar a adorar a Deus, porque você sabe que o teu Pai é fiel e bom. E quando você começa a louvar a Deus, Deus vem aonde você está. O que acontece? As cadeias são quebradas, as correntes são quebradas. Tudo muda. Porque você escolhe não chorar, não reclamar, não murmurar.
Porque você ama Deus, você sabe que Deus está do teu lado. Deus não é contra você, Deus é por você. Você não paga o mal com o mal, você paga com a prática do bem. Experimenta fazer o que a palavra de Deus diz. Porque é isso que nós estamos lendo nessa noite. Se você ouvir a instrução, obedecer a instrução, se você confiar em mim, você vai prosperar em qualquer lugar que você esteja. Porque você não age segundo o mundo, você age segundo a palavra de Deus. Você abençoa quem te persegue. Você não fala mal de quem fala mal de você. Você não perde tempo. Você não deixa o diabo usar a sua boca para falar mal de ninguém, para murmurar, para reclamar, para jogar setas de veneno na vida alheia. A sua boca é para adorar e confessar e falar a verdade de quem você é. Aí as coisas mudam. Bíblia é prática, não é só ler. Você tem que colocar em prática o que você está lendo, o que você medita. Aí você será bem-sucedido. Olha só, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Porque o Senhor está com você, para te salvar, para te dar um escape. Vamos para Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17. Oh, aleluia! Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Teu pai está na Angola? Olha como ela sabe. Quando vi, aqui é João falando quando ele viu Jesus. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo e o fim de todas as coisas. Eu sou de eternidade a eternidade. Eu sou o alfa e o ômega. E para terminar nessa noite, vamos para 1 Tessalonicenses. Eu comecei falando sobre os dias que precedem a volta de Cristo. Ele falando sobre isso em Lucas 21, você pode ler também em Mateus. Mas em 1 Tessalonicenses 5, volta um pouquinho, antes de Timóteo, você vai encontrar a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1. Terminamos nessa noite na carta aos Tessalonicenses. Espero que eu tenha encorajado você, Felipe, a orar mais, a ler mais a palavra, a ser forte e corajoso. E assim cada um de nós. Porque a palavra do nosso Pai, ela é maravilhosa. Vocês percebem? Vocês têm que entender que o mundo está naufragando, não tem como salvar o mundo. Deus quer salvar você. E por meio da vida dele em você, ele quer salvar o resto. Foi para esta geração que nós viemos. Vamos trabalhar sim, sabendo que aquele que nos prospera é o Senhor. A nossa casa não vai perecer, porque nós estamos vigiando e orando. Nós não estamos distraídos com as coisas do mundo, não estamos encantados, buscando o aplauso do mundo. Não busque o aplauso do mundo. Busque ser aplaudido pelo céu. E quando o pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia diz que existe uma grande festa no céu. Por cada homem que sai da família de Adão e entra na família de Deus, tem uma festa. Então que na nossa casa tenha muita festa. Porque toda a nossa parentela vai entrar no céu. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
O dia que Jesus vai chegar é como um ladrão, ninguém espera. Você vai ser invadido a sua casa por um ladrão, de maneira inesperada. Então ele diz, vigiai orando, aguarde, para você escapar das tribulações que estão vindo sobre a terra. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, lembra do que Jesus disse? As contrações, a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então nós não estamos iludidos, nós sabemos que isso vai acontecer. Então para nós não é nada assim, que você não esteja esperando. Você não tem que ficar perplexo, porque você sabe o que vai acontecer. Então cada ano que passa, as contrações vão diminuindo. Então mais terremoto, mais peste, mais isso, mais aquilo. Mas Jesus diz, mas vocês têm que vigiar. Vocês vão ter que orar, vão se esconder em mim, porque vocês vão escapar de tudo isso. Mas quem vai escapar? Só quem fala que é filho? Não. Quem está ouvindo e obedecendo, como um bom filho, a instrução do seu pai. Então agora é a hora de nós estarmos orando, louvando, adorando, jejuando. Amém? Aleluia. Vamos terminar a reunião, vamos ficar de pé, vamos agradecer, porque nós não estamos desapercebidos como aquelas virgens que não tinham azeite na lâmpada. Nós temos azeite, né, Alessandra? Glória a Jesus. Nosso Deus é bom, né, Lila? Né, Anísio? Então fechem os olhos, não liga para ninguém. Vamos orar um pouquinho em línguas? Você que está comigo pela internet, eu falei que existe um caminho bom para você descobrir o teu chamado e se fortalecer na sua fé santíssima. A oração em línguas é para você, meu amado, minha amada, que está me ouvindo e ainda não ora em línguas. Se você quiser, você pode ser batizado agora, porque tudo que você precisa para ser batizado no Espírito Santo é ter nascido de novo, é ter saído da família de Adão e tenha entrado para a família de Deus. Isso é para você que aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então nós aqui, os irmãos de Lins, nós vamos repetir uma oração junto com você, para que você seja cheio do Espírito Santo e passe a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo falar na sua boca. Isso é para você, é a sua fé. Quem crê, fala em outras línguas. Quem crê em Jesus, fala em outras línguas. Então vamos repetir para ajudá-los ou ajudá-las? Pai, a tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, esse nasceu de novo. E esse pode falar em outras línguas, conforme o teu Espírito falar. Nós queremos falar em outras línguas. Nós cremos em Jesus. E aquele que crê, fala. Amém. Agora a gente não fala nada em português, não vamos falar em português. Não vamos ficar com a boca fechada. Se ficar com a boca fechada, o som não sai da sua boca. Solte o som da sua voz e deixe o Espírito Santo colocar as palavras para você. É simples como respirar. O ramachoriki gandamasokorobóraba, shiriki kandamasokoloroborrabaha, shiriki kandakato koroborraba, samacholokoroikaramaha. Isso mesmo, não parem de falar. Continua orando. Isso é poder de Deus, isso é um dom maravilhoso. Faz parte das variedades de línguas. Esse dom é uma ferramenta poderosa de edificação de fé. Leia o livro de Judas, meu amado, minha amada, e você vai entender que só existe um jeito de você edificar a si mesmo na sua fé santíssima.
passando o tempo orando no Espírito Santo. Enquanto vocês oram em línguas, eu vou orar por vocês. Pai, obrigada por essa noite gloriosa, noite maravilhosa. Noite onde a Tua palavra veio poderosa, Pai, e selou o nosso coração. A Tua palavra nos encorajou nessa noite. A Tua palavra nos encorajou nessa noite, Senhor, a passar mais tempo orando no Espírito Santo, a passar mais tempo lendo a Tua palavra. A Tua palavra nos encoraja a jejuar, a confessar a verdade de quem somos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque nós sabemos que aquele que está conosco é poderoso para fazer sempre, infinitamente mais do que poderíamos pensar ou imaginar. Nós te amamos, Pai. Nós confiamos em Ti, no Teu amor leal. O Teu amor é leal, o Teu amor é fiel. O Senhor, Pai, tem nos encorajado. A Tua alegria é a nossa força. Contigo saltamos muralhas. Muito obrigada pelos nossos celeiros que prosperam. Muito obrigada pela provisão sobre o nosso lar. Provisão sobre a nossa casa. Muito obrigada pela provisão sobre os Teus celeiros, Pai, para que estejamos indo atrás dos perdidos. Muito obrigada, Senhor, pela provisão sobre o ministério. Muito obrigada por cada família sendo provida nessa noite. Cada família, Pai. Cada família visitada poderosamente em provisão, em cura, em milagre nessa noite, em restauração, em restituição, Senhor. Nós temos gratidão, o Senhor está restituindo para nós, hoje, tudo que o diabo roubou, e o nosso coração tem gratidão. Tu és Deus que restitui para nós tudo que o diabo roubou. Ele roubou, Pai, e a Tua palavra diz, chama de volta do norte, do sul, do leste e do oeste, e nós chamamos agora tudo que nos foi roubado, nós chamamos de volta, porção dobrada, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelos milagres dessa noite, pela cura, pela doença que cai de nós. A doença cai de nós nessa noite. Podemos andar, podemos ouvir, podemos saltar muralhas, porque o Senhor é conosco. Toda depressão seja destruída agora. Toda raiz de depressão maligna seja queimada agora no nosso meio. Toda raiz de depressão seja destruída agora no nosso meio. Eu digo agora. Toda raiz de depressão seja queimada agora. Eu digo sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Tua palavra é cura. Aleluia. Amém.